Eu quero convidar você para juntos aprendermos com a palavra de Deus. Bom, meus irmãos, para vocês que não me conhecem, eu nasci em um lar evangélico e eu aprendi os princípios bíblicos desde criança. Mas quando eu cheguei na minha fase da adolescência, eu acabei me distanciando do Senhor por mais ou menos um período de 5 anos. Entre os 14 aos 18 anos eu fiquei afastado do Senhor. E nesse período eu estava namorando com a pessoa que hoje é a minha esposa e nós tínhamos ido para uma discoteca. Nesse período que eu me afastei do Senhor, eu acabei me aprofundando no pecado. Eu era uma pessoa muito difícil de lidar e eu tinha a casa uma mulher e tinha também um pai que estavam orando por mim, que estavam intercedendo por mim. Muitas das vezes eu cheguei em casa na madrugada e a minha mãe abria a porta e eu vi os seus olhos totalmente banhados por águas, e eu sabia que eram lágrimas que ela estava orando, estava intercedendo por mim, e aquilo me tocava todas as vezes, até que um dia eu cheguei de uma discoteca, tinha brigado durante toda a noite com a minha esposa, que na época era minha namorada, e depois de uma noite muito difícil de discussões, eu chego na minha casa ainda embriagado, eu agora vou para a cama, eu tive um sonho em torno de 3h30 a 4 da manhã. Este sonho foi tão real, foi tão forte, foi tão poderoso, e eu tenho certeza que isso foi devido à misericórdia de Deus, devido às orações dos meus pais. Eu levantei as minhas mãos aos céus na madrugada, somente eu dentro do meu quarto, e eu voltei para Jesus. Eu disse: Senhor Jesus, eu me arrependo de todos os meus erros, meus pecados, e eu vou abandonar essa vida e vou começar uma nova vida agora contigo, e para a honra e glória do nome de Jesus, daquele dia em diante eu nunca mais fui o mesmo. Então, após este sonho muito profundo, eu mudei totalmente de vida e comecei agora então a buscar ao Senhor, e eu fui para os livros, comecei a estudar, fui então comprando livros, fui agora para escolas, fui então para seminários, fui então para institutos bíblicos e acabei então me formando, tendo a minha formação teológica pela igreja da qual eu faço parte, pelo ministério da qual eu faço parte, e depois, então agora, depois de muitos anos, eu refiz isso novamente, acabei estudando novamente e fiz o curso básico, novamente em teologia, médio, bacharel. Algumas informações importantes com respeito ao anticristo eu vou entregar para você aqui agora. Bom, quanto à sua natureza, o anticristo será a personificação do diabo, porém apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Daniel 11:36, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3 e 4. A besta, o anticristo, terá uma personalidade e uma capacidade até hoje então desconhecida. Ele na verdade será um dos maiores líderes de toda a história. Será maior do que qualquer líder, do que qualquer governador ou general da história. Ele vai ter uma personalidade irresistível, seja na sua sabedoria, seja na sua capacidade, e na verdade isso terá uma ação diabólica direta sobre ele. Ele também terá um grande poder bélico, um grande poder econômico e um grande poder tecnológico. Ele será um grande demagogo e conseguirá influenciar as massas. Apocalipse capítulo 13, versículo 5. A Bíblia diz que toda a terra se maravilhará após a besta. Apocalipse 13, versículo 13. O anticristo ele irá aparecer ao mundo como aquele que resolve e soluciona todos os problemas e as crises no mundo. Problemas e crises que muitas vezes os líderes não conseguem resolver, ele irá conseguir trazer uma solução. Os islâmicos eles têm como declaração de fé que Deus é Alá. Eles negam o Deus Yahvé, que é o Deus de Israel. E longe deles dizer que Deus tem filhos. Na mesquita de Al-Aqsa, em Jerusalém, está escrito muito grande na entrada da mesquita: Deus não tem filho. Esta é a religião na qual é contra Deus e contra o Filho de Deus. Nós também entendemos que nada se pode comparar com o espírito anticristo como o Islã. No mapa geográfico bíblico, nós encontraremos o império do anticristo e nós poderemos ver que estes países são países hoje muçulmanos. Norte de Israel, sem dúvida nenhuma, o anticristo irá sair do meio do islamismo.
O Alcorão é a Bíblia dos islâmicos e ele incita o ódio contra o povo judeu. Para eles, os judeus devem ser exterminados da terra. Eles afirmam que enquanto houver um judeu vivo, a glória de Deus não poderá ser manifestada na terra. Então nós podemos ver claramente aqui uma inspiração demoníaca. Esse espírito do anticristo está trabalhando através do islamismo. O anticristo ele será um homem e ele receberá as ordenações através do Alcorão para exterminar o povo judeu. Hitler, em uma solução final para tentar exterminar todos os judeus da terra, as ideias foram dadas a ele através de um líder religioso muçulmano, o conhecido Mufti de Jerusalém. Os muçulmanos eles eram parceiros aliançados com Hitler. Ele tinha brigadas do seu exército que eram formados por muçulmanos. Nós fazendo algumas pesquisas na internet encontraremos este exército muçulmano com as suas insígnias das brigadas islâmicas, que mostram o símbolo do Islã e do lado a suástica. Isso na verdade é porque os sentimentos do Islã e de Hitler eles estavam em harmonia. Na verdade, Hitler foi inspirado pelo sentimento antissemita muçulmano. Eles têm um ódio contra todas as religiões, mas principalmente contra os judeus. Quem era o Cristo verdadeiro? Ele era um judeu ungido, descendente de Abraão, de Isaac e de Jacó. No Novo Testamento nós vamos encontrar o apóstolo Paulo dizendo que Ismael ele perseguia Isaac. Pastor Joel, quem será o anticristo? Bom, o anticristo ele será com certeza da religião islâmica. Ele também é chamado de falso profeta porque ele terá alguns aspectos que são religiosos. 1 João capítulo 2 e versículo 22. Quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo que nega o Pai e nega também o Filho. Na verdade existe um rancor, um ódio e vai passando de pai para filho. Pastor Joel, mas quem são os descendentes de Ismael? Hoje nós entendemos que os descendentes de Ismael são os islâmicos. E quem são os descendentes de Isaac? Hoje nós entendemos que os descendentes de Isaac são os judeus. Maomé, ele era órfão desde novo, o seu avô que cuidava dele também morre, e agora ele fica aos cuidados do seu tio. E esse homem que se chamava Maomé, foi ele que fundou o islamismo no ano de 570. As fontes históricas dizem que ele era um dos filhos dos príncipes e descendentes também de Ismael. Os islâmicos eles dizem 5 vezes ao dia, nas suas orações, olhando de um lado para o outro, Alá nunca gerou e nunca foi gerado. Alá nunca gerou e nunca foi gerado. Esta é a oração que eles repetem 5 vezes ao dia. Isso para declarar que Jesus Cristo não é o Filho de Deus, como dizem os cristãos. Para eles, Deus não tem filhos e ele não é pai de ninguém. 1 João capítulo 2 e versículo 22, eu vou repetir novamente o que disse João. Quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus Cristo é o Cristo? Este é o anticristo que nega o Pai e nega também o Filho. Para eles, declarar que Jesus Cristo é o Filho de Deus é tão sério que esta pessoa ela é digna de ser morta por decapitação. Pastor Joel, então significa que o anticristo não vai sair da Igreja Católica, como muitos estão afirmando? Com certeza a resposta é não. Na verdade, nós sabemos que o anticristo ele não sairá da Igreja Católica. Eles devem matar e devem causar muito pânico e terror. Isso de forma que ninguém se levante contra eles ou se oponha contra eles. Eles fazem isso de forma que eles deixam todos muito preocupados e com muito medo, de forma que onde chegam este exército, na famosa jihad, eles vão chegar em qualquer nação, em qualquer cidade, e todos irão ficar com medo e não irão querer fazer guerra contra eles. Pastor Joel, e como irá matar o anticristo na grande tribulação? A Bíblia, o que ela nos revela? Eu também tenho percebido nesses dias muita confusão nas interpretações com respeito aos fins dos tempos, principalmente no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 26. Porque é justamente aqui que muitas pessoas acabam fazendo confusão e interpretando como que nos últimos dias o anticristo, com certeza, ele será do Império Romano. Capítulo 9 de Daniel, versículo 26 e a parte B, que é a parte que nos interessa.
o povo de um príncipe que virá, ele irá destruir a cidade e o santuário. O texto está falando claramente que é o povo do príncipe que virá. Não está falando que é o príncipe que virá, mas o povo do príncipe que virá. Será este povo que irá destruir a cidade e o templo. O general Tito, nós sabemos pelas fontes históricas, no ano 70, depois de Cristo, ele vai entrar em Jerusalém, ele vai destruir a cidade e vai destruir também o templo. E muitas pessoas então dizem, quem destruiu a cidade e quem destruiu o templo, pastor Joel? Foi o general Tito. E na verdade a profecia vai dizer que quem destrói a cidade e quem destrói também o templo é o povo do príncipe e não o próprio príncipe. É por isso que muitas pessoas acabam afirmando que o anticristo ele sairá da Igreja Católica, porque ele era um general romano. Quem irá destruir a cidade e o templo não é o príncipe, ou seja, o general Tito, mas na verdade é o povo do general. E agora a pergunta que não quer calar é: quem era o povo? Porque nós já entendemos agora, através da revelação bíblica, através da palavra de Deus, que é deste povo que sairá o anticristo. Pastor Joel, então, quem era o povo do príncipe? Olha, nós temos algumas fontes históricas de um homem que foi contemporâneo e ele viveu nessa época, ele se chamava Flávio Joséfo. Ele nasceu no ano 37 depois de Cristo e morreu no ano 100 depois de Cristo. Quando o general Tito, ele invade a cidade, e ele começa então, juntamente com os seus exércitos, ele começa então a destruir. Agora a cidade começa a destruir o templo. Quem estava lá? Flávio Joséfo. Ele foi contemporâneo e ele vivia nas proximidades e ele então descreveu com detalhes tudo o que aconteceu nesses dias. Flávio Joséfo ele escreveu um livro muito importante que se chama A Guerra dos Judeus. E no 6º volume, ele vai descrever detalhes por detalhes de tudo o que aconteceu nesse dia. O general Tito, ele estava falando e também acenando com as suas mãos, para que apagasse o fogo que estava pegando no templo e também na cidade. Mas devido ao barulho, devido a tudo aquilo que estava acontecendo, as pessoas não ouviram a sua voz e nem tampouco viram os gestos de suas mãos. No parágrafo 257, está escrito que nada conseguiria parar o furor do seu exército. Parágrafo 258 está escrito: enquanto eles estavam destruindo e fazendo todo aquele mal à cidade e também ao templo, eles não estavam dando ouvido a Tito. Isso porque eles estavam cheios de furor contra os judeus. E isso esteve acima do próprio respeito a César. Ou seja, o próprio general Tito não queria destruir a cidade e nem o templo, até porque era uma das características do Império Romano. Aqueles que estudaram um pouco de história sabem muito bem disso. O Império Romano, quando eles dominavam uma cidade, eles dominavam uma nação, eles dominavam um continente, eles entravam e eles dominavam. Eles não destruíam. Não era uma característica de Roma destruir a cidade e nem muito menos a cultura, a religião. O que eles queriam é ter domínio sobre esses povos. Então o general Tito ele não queria destruir nem a cidade nem o templo, mas o povo dele, o exército que estava com ele, e eles sim é que queriam destruir tanto a cidade quanto o templo. Uma informação importante que gostaria de passar aqui a todos vocês é que era costume da época, desde o ano 15 depois de Cristo, o Império Romano ele contratava, ele pagava pessoas que faziam parte do seu próprio império, isso das províncias que eram conquistadas, e eles eram os famosos legionários. Estes eram homens da própria província, da própria região, e não pessoas enviadas de Roma ou que trabalhavam para Roma e fazendo parte assim da Itália. A guarda italiana que vinha de Roma, ela se chamava guarda pretoriana. No livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 4, nós encontraremos menção a esse exército. Pastor Joel, então, a pergunta que não quer calar é: da onde vinham essas legiões que destruíram tanto Israel quanto Jerusalém? Flávio Joséfo, na sua obra, ele vai nos dizer que povo foi esse, da onde eram esses legionários. As legiões que invadiram Jerusalém foram estas: a 5ª Legião Macedônia,
que veio da Judéia, isso é a Jordânia. A 10ª legião, os fretenses, que vem da Síria. A 15ª legião, os apolinares, que vinham da Síria. A 18ª legião, que vinha do Egito, o norte da África. A 3ª legião, a gálica, que vinha da Síria. A 12ª legião, da Ásia Menor, que hoje é a Turquia. Todos esses povos aqui mencionados, eles eram descendentes de Ismael. Você sabe quem são os descendentes ismaelitas hoje? São os islâmicos. Ou seja, todos eles aproveitaram o ódio que eles tinham contra os judeus e eles aproveitaram para destruir tanto a cidade quanto o templo. Daniel, capítulo 9, versículo 26, a parte B, nos diz: o povo do príncipe que há de vir, ele destruirá o santuário e a cidade. Isso é uma confirmação daquilo que eu estou falando até agora, que o anticristo com certeza será islâmico. Agora nós já estamos indo para a parte final e eu quero convidar você para redobrar a sua atenção. Pastor Joel, então nos diga de qual nação virá o anticristo? Aqui está a resposta então de onde virá o anticristo. Apocalipse capítulo 2 e versículo 13. Eu conheço o lugar onde você mora, é o lugar onde está o trono de Satanás. Aí aonde Satanás habita. Ou seja, nós vamos ver que esta era uma carta que foi destinada a Pérgamo. Então, onde se encontra a cidade de Pérgamo, Pastor Joel? Fica na Ásia Menor, hoje conhecida como Turquia. E a Bíblia vai dizer duas coisas importantes, que na Turquia é ali que está o trono de Satanás e aonde Satanás ele mora. Apocalipse capítulo 13, versículo 2, Satanás deu o seu trono à besta, ao anticristo. E o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e também uma grande autoridade. Isso não significa que ele nasce lá, mas significa que provavelmente ele se manifestará a partir de lá. Será na Turquia que o anticristo se manifestará e lá ele vai reinar com o seu trono e com o seu poder. E nós sabemos que a Turquia ela é uma nação extremamente islâmica. Então nós entendemos que o anticristo ele sairá da Turquia e ele vai começar a perseguir então todos os moradores da terra. E todos aqueles que não forem arrebatados, todos aqueles que não subirem com Cristo no arrebatamento da igreja, sofrerão a perseguição e serão decolados por amor a Jesus Cristo.